enfermagem! Estamos começando mais um episódio da terceira temporada do melhor podcast da enfermagem. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luísa Werneck. E eu sou Maria do Socorro, vice-presidente do Corém Minas. E esse é o Enfermagem Pode! Eu amo dia de gravação. Eu também. Amo. Porque é um dia de aprendizagem. Cora, já quer aparecer, Cora? Você também ama, né, Cora? Calma, Cora. A gente entendeu. É um dia de tanto aprendizado. Toda vez que a gente senta aqui nessa mesa, a gente sai daqui com certeza com muito mais conhecimento, né, Socorro? E é isso que a gente espera que nossos colegas que estão nos assistindo também percebam. Que cada encontro, cada episódio, gente, do Enfermagem Pode, se é para nós, acreditamos que seja para você também um momento de reflexão, um momento de aprendizado e de pensar em quem você quer ouvir aqui no Enfermagem Pode. Isso mesmo, tem que aproveitar, porque vem muito insight bom, muita coisa. Às vezes assistindo um programa desse, você tem uma ideia, pode empreender, ou mesmo uma ideia para fazer já na instituição onde você trabalha. Sim. Então, é uma oportunidade única esse podcast, tanto para a gente quanto para nossos ouvintes. Com certeza. E hoje a gente vai trazer uma convidada maravilhosa para falar de um assunto que as pessoas acham que já sabem, que já dominam, que não precisa aprender. Alguns, né, têm esse pensamento, e hoje a gente vai ver que tem muita coisa para a gente aprofundar. E que esse assunto que essa pessoa vai hoje dividir com a gente pode ser um caminho, uma ponte para grandes encontros entre enfermeiros, técnicos e auxiliares, que estão, a meu ver, não sei o seu, Luísa, precisando fazer uma reflexão sobre a sua atuação, sobre como está o seu processo de trabalho e de relações no ambiente profissional, lá no cenário da prática, seja em instituição pública, seja em instituição privada. Estamos vendo um crescimento de conflitos assim incrivelmente relevante. E nós precisamos fazer com que tudo isso que está acontecendo hoje na nossa profissão, essa transição de posicionamento, de conscientização de papel, de valorização, de reconhecimento, seja uma alavanca e não um freio que nos coloque em marcha ré na nossa evolução. Então, eu acho que o tema de hoje é muito pertinente e quem ainda não está assistindo já começa a assistir e você que gosta de chamar, chama seu colega. Isso mesmo! Compartilhe esse episódio com outros colegas que vão se beneficiar. Pode ter certeza que você vai sair desse episódio aqui diferente, com outro posicionamento, com outro olhar para a enfermagem. Então compartilha, não esquece também de comentar aqui no episódio, curtir, para você também ajudar a gente a engajar o nosso podcast cada vez mais, para que a enfermagem ganhe com isso, aumente esse protagonismo. As redes sociais do Corém, no Instagram, @CoremMG, e a gente tem o Instagram do nosso podcast, @enfermagempod. Também segue lá para você ficar por dentro de todos os novos episódios. Também temos no YouTube, @MGCorém, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na enfermagem, nos cursos que o Corém tem dado. Publica tudo no Corém, fica lá de graça para a pessoa assistir. É muito conteúdo bom para você maratonar, para aprender sobre diversas áreas da enfermagem. E a gente tem o canal do nosso podcast também no Spotify, que é o Enfermagem Pode. Só buscar lá no Spotify, você tem acesso a todos os nossos episódios, inclusive os vídeos dos episódios estão lá. Então, pode escolher onde você quer assistir e compartilhar aí com seus colegas. Não esquecendo do site do Corém, www.coremmg.gov.br, um site que traz informação para a enfermagem,
Tem, além de tudo, além dos cursos que são divulgados lá, do podcast, você também tem acesso a parecer, resolução, toda a legislação, Sim. Responsabilidade técnica, consulta de inscrição. O site do Corém está maravilhoso, mudado, de cara nova, para atender os nossos inscritos. E ainda tem um espaço onde você pode avaliar tudo isso que a gente está falando, todos os eventos, todas as informações, tudo aquilo que você vivencia dentro e fora do Conselho. Então, tem lá o nosso link de avalie aqui o Corém. Mas tem uma coisa que a gente sempre está aqui reforçando, que são as inovações tecnológicas que são pensadas e realizadas para você, enfermeiro, técnico e auxiliar. E eu não deixo de falar a ponto dela querer participar de todo episódio da Cora. A Cora está aqui, né, Cora? Nossa assistente virtual, que foi capacitada para que, de uma forma muito humanizada, você tenha acesso a tudo aquilo que você precisa de segunda a segunda através do WhatsApp. Salva aí no seu celular. 031-3238-7500. É a Cora, diretamente com você. Lembrando que de segunda a sexta, né, Luísa? A Cora, quando ela não consegue resolver, e olha que ela não gosta quando ela não dá conta. E ela está sempre pedindo mais capacitação. Mas ela pede para você conversar também com o assistente. E ela delicadamente vai te transferir para um assistente que faz parte de uma equipe. Olha, padrão ouro de atendimento. Faça isso, converse conosco, mas também não deixe de nos avaliar. Sua crítica, sua sugestão é para nós motivo de crescimento e de comprometimento com o que você precisa. Luísa, Luísa, Luísa. E a nossa convidada já está aqui. Isso mesmo. Então, sem mais mistérios, isso é para mostrar que enfermagem pode. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Célia. Bom dia. Ouvintes, né, profissionais, estudantes de enfermagem, parabéns ao Corém Minas pela iniciativa. Dar voz à enfermagem e, o mais importante, dar conhecimento. Porque pelo conhecimento que o profissional de enfermagem envereda pelo caminho do empreendedorismo, de uma forma mais assertiva ele atua e termina evitando algumas questões relacionadas a responder processo ético. Estou muito feliz pelo convite. Vim de Pernambuco, da terra do frevo e do bolo de rolo. Ixi, Maria. Justamente para conversar com vocês. Espero atender as expectativas aqui da doutora Socorro e de Luísa e de vocês que estão nos ouvindo aqui, nos prestigiando. De fato, é um momento diferente, né? O Corém Minas dando possibilidade, dando voz à enfermagem. E isso é muito importante. Eu não poderia deixar de dar os parabéns, né? Apesar desse momento sempre dar um friozinho na barriga, que você vai falar se você está preparado ou se não está. Mas eu tenho certeza que você que está aí do outro lado tem muito a ganhar com esse momento e com essas possibilidades que o Corém Minas oferece a você. Obrigada, né, Ana? Mas nós é que estamos aqui na expectativa realmente e com aquele frio na barriga que toda vez também a gente tem. A gente despista, sabe, Ana? A gente despista, mas a gente também... A gente tem tanto compromisso com a enfermagem que não tem como ter aquele frio na barriga quando a gente vai se dirigir aos nossos colegas, porque a gente quer entregar o melhor, não é, Luísa? E isso é muito bom. E é interessante que o Enfermagem Pode, ele é nacional, apesar de ter toda uma característica mineira, mas nós gostamos muito de trocar experiências com outros estados. Então, já tivemos aqui pessoas profissionais da Bahia, de São Paulo, agora você de Pernambuco, e aí eu fico aqui, meu abraço carinhoso para o grande presidente, deputado estadual, doutor Gilmar, uma referência, né, para a nossa enfermagem, e estamos aqui juntos, porque para que a enfermagem também entenda que tem questões que são nacionais, que são coletivas, e são estas questões que nos fortalecem. Então, trocar experiências hoje aqui com você, eu acredito que vai ser muito bom. Excelente. Já tivemos gente de vários estados, né? A gente vai completar todos. Vamos devagarzinho. Vamos devagar. Né? Aracaju, Rio, já veio também. Já veio. É mesmo, foi o Casucas, né? Casucas, isso mesmo. Do Rio foi quem? Do Rio, Hollenberg. Foi o Bruno Hollenberg, nosso grande e polêmico Bruno Hollenberg. Um abraço para ele também. Muito bem.
E vai ser e realmente vai ser um episódio assim que deu um frio na barriga, porque aqui nos bastidores a gente já conversou um pouquinho, ela contou um pouco da trajetória, que ela vai contar aqui e a gente já percebeu que ela tem conhecimento e Muito. propriedade Não do pode assunto, se né? perguntar muita coisa pra gente. Eu Vou vou gaguejar, hein? Não, eu vou falar. Peraí, que eu tô com uma notícia importante. Aí eu vou no Google, né? pesquiso. Mas se eu não souber, eu falo. Não. Brincadeiras à parte, mas vai ser um episódio realmente diferenciado. Então a gente pode, né, já pedir para ela se apresentar, contar um pouquinho para os nossos ouvintes aí. Quem é a Ana Célia, sua carreira até hoje, como que você chegou como consultora, mentora que você é hoje de profissionais de enfermagem? Então, vamos lá. Talvez a minha história, né, inspire outros colegas que não sabem por onde começar. A enfermagem ela é muito ampla, né? Então, tem diversas áreas de atuação. Basta ver a resolução, né, a 581/2018, que já fala uma série de especialidades. E, às vezes, o enfermeiro, principalmente o enfermeiro, ele fica um tanto perdido. Eu sou enfermeira fiscal, meu nome é Ana Célia Marinho. O Marinho é do meu pai. E eu carrego, já sou casada, mas eu carrego o Marinho de uma forma muito especial, porque com ele vem todos os ensinamentos do meu pai, que já não está aqui. E eu sou enfermeira fiscal, sou do Corém Pernambuco, falou aí doutor Gilmar, um abraço para ele também, há 30 anos. Então, nesse tempo, como enfermeira fiscal, sempre atuei na fiscalização, coordenei a fiscalização. E aí você pensa, eu quero entrar no digital, eu quero empreender, eu vou fazer o quê? Estava conversando aqui mais cedo com as meninas, e você pensa, enfermagem estética é a melhor área? Para alguns é a melhor área. Não, vou tratar feridas, podologia, obstetrícia. Eu vou inserir, colocar DIU porque dá dinheiro, tem uma resolução que é 690 que estabelece essa possibilidade, inúmeros pareceres, é isso que eu quero fazer. Então, colegas, né, o Brasil aqui nos assistindo, profissionais estudantes de Minas Gerais, qual é a melhor área de atuação? É aquela que você tem expertise, é aquela que você tem domínio. Por que eu não entrei para estética, para feridas ou para qualquer outra área? É porque a melhor ou a pior não existe a melhor nem a pior. Porque eu fui ser mentora, consultora das questões ligadas ao exercício profissional. Porque é a área que eu tenho domínio, a área que eu tenho conhecimento. E, claro, atrelado a tudo isso, vem um desejo de fazer a enfermagem crescer, evoluir de uma forma correta, né, assertiva, de uma forma dominando aquilo que ele pode e o que ele não pode. A gente fala muito com relação aos limites e possibilidades de atuação. Eu acho que é o grande diferencial da enfermagem, e a gente não pode deixar de falar da questão da nossa formação generalista, que para alguns é um prejuízo, mas eu entendo como diferencial. Por quê? O fato do enfermeiro, do profissional de enfermagem, saber de tudo um pouco, nada profundamente, se a gente for analisar de uma forma muito objetiva, quando ele está num bloco cirúrgico para fazer uma cirurgia um tanto que tenso, quem é que segura na mão dele e diz, tenha calma, que você vai dar tudo certo? É o enfermeiro. Normalmente o psicólogo não está lá dentro. Quem é que está discutindo um caso clínico e revendo a questão de uma medicação e falando da posologia, da ação, duração, da interação medicamentosa? É o enfermeiro. Veja, eu não estou aqui desmerecendo as outras profissões, eu estou enaltecendo a enfermagem. É bem diferente. Então, o profissional de enfermagem, principalmente o enfermeiro, ele está preparado. E ele precisa entender isso, ele precisa assimilar que essa formação, um tanto que generalista, embora tenhamos as especialidades, nos dá o diferencial de poder entender diversas coisas e atuar em diversas áreas. Eu posso dizer, claro, que entendendo como enfermeira, que é a profissão que está preparada para atuar em diversos segmentos de atuação, em diversas áreas de atuação. O exercício da profissão, ele deve acontecer, mas para isso a gente precisa ter segurança.
E muitas vezes o profissional de enfermagem não sabe o que ele pode e o que ele não pode. Existe uma diferença muito grande entre a questão técnica, a competência técnica e a competência legal. E às vezes o profissional de enfermagem confunde. A competência técnica é o saber fazer e a competência legal é o que a lei te possibilita fazer. Se você tem a técnica, vamos dizer, entubar, muitos profissionais de enfermagem têm essa dúvida: o enfermeiro pode ou não pode entubar? Não temos normativa legal que ampare esse procedimento. Então, nós não temos a questão legal, a competência legal. Mas muitos enfermeiros sabem entubar, têm a técnica. O correto é ter as duas. Por exemplo, o parto. Nós temos a competência técnica do enfermeiro obstetra de fazer o parto, mas também temos a competência legal, que está previsto na Lei do Exercício Profissional 7498 de 86, o decreto 94406 de 87, e temos uma resolução específica de obstetrícia, que é a 516 de 2016. Então, todas as vezes que a gente falar numa especialidade, numa área de atuação, você quer ser o melhor? Você tem toda a técnica, você aprendeu, formou, cursou uma pós-graduação em determinada área de especialidade, mas você não sabe o que é que você pode fazer. E aí é o momento de você procurar as normativas. E aí é o momento de você entender exatamente o seu limite de atuação e de que forma você pode crescer sem ferir outras profissões, sem cometer, né, infrações, principalmente porque, de repente, você entra numa área que não é sua, que é uma área médica. Então, o profissional de enfermagem, ele precisa saber disso. Então, a gente costuma falar muito nessa questão dos limites e possibilidades de atuação. E a minha área de atuação é justamente essa, é fazer com que o profissional de enfermagem se sinta seguro, capaz e consiga desenvolver a sua atuação, possamos dizer, com competência, com autonomia, que eu acho que é uma palavra que o enfermeiro desconhece. É a sua autonomia de exercício. Olha, te ouvindo assim, eu gosto de fazer uma reflexão. Eu acho que quem começou já a ouvir esse podcast precisa já começar a refletir, né? Porque nós estamos vivendo num momento de ampliação em massa, de divulgação de informações e, às vezes, pouco conhecimento, né? Informações eu tenho aí rodando em todas as redes sociais, mas a gente está vendo que as pessoas estão muito rasas quando elas vão fazer reflexão sobre isso que você está falando, possibilidades, competências técnicas, competências legais. Então, hoje, se você hoje estivesse fazendo uma mentoria comigo e com a Luísa, né? Eu sou técnica, Luísa é enfermeira, ou podemos chamar uma colega auxiliar. Que documentos que hoje a enfermagem ela tem minimamente que conhecer e, se possível, ter aqui, gravado aqui numa pasta do celular dela, no âmbito na esfera geral, a nível regional, a nível federal, quais são os documentos que nós não podemos deixar de conhecer e toda vez que esquecer, a gente retomar ele. E você falou agora, Socorro, e vamos esclarecer alguns pontos. Primeiro, você falou enfermeiro, né, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem. A autonomia de empreender em consultórios e clínicas de enfermagem é do enfermeiro. Isso não quer dizer que o técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem não possa empreender, mas ele terá que ter a figura do enfermeiro, porque eles não têm autonomia de exercício, né? Então, é importante, se o profissional de enfermagem quer empreender, se o técnico quer abrir uma clínica, ele não pode atuar sem a presença do enfermeiro, está na lei do exercício profissional. Então, muitas vezes você encontra o técnico que abre o seu negócio, constitui o seu negócio e está trabalhando sozinho. Então, um documento seria a lei do exercício. Coisa, a lei do exercício profissional. A segunda coisa, o decreto. O decreto que regulamenta a lei do exercício, que é o 94.406 de 87. Essas duas legislações que nós citamos, a lei e o decreto, elas são fundamentais, inclusive porque estabelece quem é o profissional, quem é o enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem, a equipe de enfermagem, e também estabelece
quais são a atuação, o que é que incumbe ao enfermeiro, o que é para o técnico, para o auxiliar de enfermagem. Então, essas duas normativas, elas são as primeiras. A segunda questão, eu quero fazer o quê? É importante para o profissional de enfermagem ter essa visão. Eu vou atuar em que segmento? Como eu falei aqui, vou ser da estética, vou ser da obstetrícia. Se vai ser da estética, primeiro ele precisa se firmar como profissional. Porque muitas vezes você entende assim, eu quero abrir um consultório de enfermagem. O que é que você vai fazer? Eu vou fazer verificar sinais vitais, eu vou fazer curativo e eu vou oferecer alguns serviços que, porventura, né, as pessoas desejam. Veja, presta bem atenção. Hoje, outras profissões que constituem o seu negócio e abrem o seu consultório, elas não atuam de forma generalista. Hoje, cada vez mais, o mercado está seletivo. Não é que o enfermeiro não possa abrir, mas pensa, se ele vai fazer só isso, por que que, de repente, um cliente vai buscar esse serviço que deve ser pago, ao invés, no caso, de fazer de graça num posto de saúde? Então, ele pode até colocar isso, mas ele tem que ter o diferencial. O que é que ele vai buscar no âmbito do consultório dele que vai fazer a diferença? E essa diferença, justamente, que ele precisa enxergar. Ser especialista já dá uma certa vantagem. Por exemplo, eu falei do generalista, do enfermeiro, que quer abrir o seu consultório e quer fazer a assistência de uma forma geral. Mas ele falou em curativos, eu citei aqui curativos. Curativos, a gente tem uma resolução, que é 567 de 2018, que estabelece uma série de ações para o enfermeiro e que são ações e procedimentos que não são procedimentos de um generalista. Porque, enquanto generalista, talvez ele não tenha vivenciado o tratamento daquelas feridas de acordo com aquelas possibilidades de atuação que estão sendo expostas ali. Entendeu? Então, Entendi. por isso que a gente fala assim, vai abrir o consultório como generalista? Vai. Claro que é interessante que ele seja especialista. Por exemplo, estética, não dá para ser generalista. Feridas, não dá para ser generalista. Obstetrícia, não dá para ser generalista. Então, o fato de ser enfermeiro e constituir seu negócio sem a especialidade, pode, não existe nenhum impedimento. Mas, às vezes, ele pode se perder em ações que são desenvolvidas de uma forma gratuita. Mas aqui, ó, eu antes mesmo de avançar, por exemplo, eu estou rouca, eu estou rouca, gripei. Ai, aqui. O que acontece? Mesmo antes de avançar, assim, porque a gente está vendo muito conflito entre o técnico, o enfermeiro e o auxiliar, à medida que o enfermeiro avança, ele se distancia um pouco da equipe dele e quem fica, e aqueles que têm expertise, que vão, por exemplo, para essas áreas de consultório, seja de estética, seja de obstetrícia, seja de tratamento de lesões, estão imersos já até numa autonomia financeira, vamos dizer assim, mas a gente tem visto os enfermeiros, técnicos e auxiliares sem domínio de referências básicas. Você citou duas grandes referências. Esses dias eu e a Heloísa estávamos conversando. Profissionais não estão com domínio de código de ética, Ana. Como que você avança se você não tem domínio do nosso código de ética? Você citou aí várias resoluções. As pessoas não querem ler as resoluções. Não sei se o erro está em nós mesmos, enquanto sistema COFEM-COREM, de divulgar pouco, e aí eu acho que o COFEM dá essa responsabilidade para os CORENs. Então, passam resoluções maravilhosas que têm as competências dos níveis, enfermeiro, técnico e auxiliar. Às vezes chega no enfermeiro, mas eu posso quase que falar com uma certa autonomia de análise que o técnico e o auxiliar não estão tendo acesso às resoluções para que eles compreendam. Parecer técnico, que é um documento de COREM. Então, assim, eu vi que você faz mentoria para enfermeiros, para técnicos, para auxiliares e prováveis formandos, egressos, né, no seu início de carreira.
como é que você percebe essa lacuna? Não sei você também, Luísa, queria te ouvir. Como é que você percebe essa lacuna? Porque eu percebo ela claramente e tenho desenvolvido várias estratégias para que os técnicos e auxiliares também sejam inseridos nisso. Acho que a escola está fracassando, a formação não está bacana, porque na minha época concebia-se não falar sobre isso na escola. Mas hoje, em que se fala de negócio, em que se fala de gestão avançada, como que a gente caminha sem ter essa base de lei, decreto, resolução, parecer e código de ética? Eu não consigo. E eu acho que a enfermagem está se perdendo nisso. Eu concordo com você, Socorro. E veja, é uma obrigação do sistema, do COFIN e dos Conselhos Regionais de Enfermagem divulgar a legislação e o Código de Ética. Ética é educação, não é? Então, a gente pode passar a manhã toda e entrar pela tarde e à noite falando de ética, mas ética é educação, é comportamento, é caráter, são coisas que não se ensinam. Mas o profissional de enfermagem, independente da sua categoria de atuação, veja, ele precisa conhecer a legislação. Normalmente, eles só buscam a legislação quando eles se sentem ameaçados ou prejudicados. Mudou escala, mudou de horário, mudou de setor. Né? Eu pedi para sair mais cedo, não me deixaram, trocaram minhas férias. Coisas da rotina, né, de quem atua no ambiente hospitalar e que, por vezes, se sente prejudicado. Quando ele se sente prejudicado, normalmente ele se lembra que existe uma lei do exercício e principalmente um código de ética. Mas veja, o que a gente está dispondo aqui não é só da responsabilidade do sistema COFIN, Conselhos Regionais de Enfermagem, mas da obrigação do profissional de enfermagem de conhecer a sua legislação. Porque quando ele ultrapassa os seus limites, ele não pode alegar em juízo que ele desconhecia o código de ética, que ele desconhecia a lei do exercício profissional, porque a lei é dele, é nossa. Então, não existe alegar esse desconhecimento, porque isso não vai atenuar uma questão, né, relacionada a um processo, seja ele ético, criminal ou em qualquer esfera. Então, o que a gente chama atenção aqui é que essa necessidade de conhecimento, essa vontade de aprender, primeiro tem que ser do profissional. Ele precisa saber que o domínio da legislação, talvez não precise saber tudo, mas o básico, né? Quanto mais ele buscar conhecimento, mais ele vai ter autonomia, ele vai ter clareza, ele vai ter segurança no exercício. Por que um técnico de enfermagem hoje ele diz assim, esse curativo não é para mim, esse curativo é para o enfermeiro? Por que muitas vezes um auxiliar de enfermagem diz, eu não passo sonda, quem passa é o enfermeiro? Porque às vezes ele não sabe a normativa, mas ele entende. O que a gente não acha interessante é, eu ouvi dizer que o técnico auxiliar de enfermagem não passa mais sonda. Então, não é ouvir dizer. Tem uma resolução, né, que é a 450 de 2013, que confere essa possibilidade para o enfermeiro. Veja, existe uma diferença entre atividades que são do enfermeiro, privativa no âmbito da enfermagem, que só o enfermeiro faz, e atividades que são privativas de um modo geral, que é do enfermeiro. Então, existe essa diferença. Alguns procedimentos, no âmbito da equipe de enfermagem, competem ao enfermeiro. Por que você chega no hospital e não deve ter um auxiliar de enfermagem na emergência? Muitas vezes eles não entendem. Por que eu não posso atuar na emergência? Por que eu não posso trabalhar em UTI? Desenvolvendo as atividades como auxiliar de enfermagem. Porque a lei do exercício define que a assistência a pacientes graves é uma competência privativa do enfermeiro e algumas questões acompanhada do técnico de enfermagem. Então, auxiliar de enfermagem é uma categoria que faz atividade de natureza repetitiva, simples, de saberes simples, sob a supervisão do enfermeiro. Se é saberes simples, obviamente ele não vai atuar assistindo a pacientes graves. Então, muitas vezes o auxiliar de enfermagem não entende, mas o conhecimento da legislação poderia conferir a ele esse entendimento. Entendeu? Sim, e isso não quer dizer que não haja uma menor importância daquele profissional, porque a gente tem muito conflito. Olha, essa questão do piso salarial
essas questões todas que nós estamos vivendo, a nível político, a nível técnico, científico, trouxe, em vez de unir a equipe de enfermagem, na minha análise, com a lente aqui externa, olhando para o processo, parece que tudo está muito sensível. O auxiliar já falando que ele faz tudo que o técnico faz, então ele tem que ganhar. Aí o técnico fala que ele está fazendo mais do que ele devia. Então nós precisamos lembrar para os nossos colegas que a referência para que o diálogo seja harmônico e construtivo são essas questões que nós estamos falando aqui e que é por isso que você está aqui hoje, porque nós vamos puxar essa reflexão sempre para você, para que você traga para os nossos colegas de Minas, do Brasil. É isso, gente, antes de degladiar com seu colega, vamos ler o Código de Ética, vamos pegar o decreto, a resolução, né, Luísa? E eu vindo para cá hoje, eu gosto de ouvir podcast, estava ouvindo o podcast do Joel J. Ele citou uma frase do Cortella. Se eu falar algum texto errado da frase, você vai plagiar o Cortella que me perdoe, mas que tem muito a ver com isso, que o Cortella fala que o homem mais perigoso que existe é o motivado despreparado. Então, é exatamente isso. É o que a Ana falou assim, eu vou abrir um consultório, mas eu preciso conhecer a legislação. Eu preciso ser especialista? Eu preciso, então, buscar essa especialização. Quais são as resoluções, os pareceres, até onde eu posso ir, qual é esse limite de atuação. Então, não adianta só, vamos fazer e eu não sei o que ou vamos deixar de fazer, né? Vamos deixar de fazer. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O despreparo legal, que é o que acontece na maioria, o desconhecimento, código de ética e lei do exercício profissional, para mim, são assim os top 10, top 2, estão no topo do desconhecimento dos profissionais de enfermagem. E deveria ser algo consultado sempre. Sim, né? E não é para decorar, né? Não, e o profissional, por exemplo, o técnico de enfermagem, ele passou num concurso para auxiliar de enfermagem. Ou o enfermeiro passou num concurso para técnico de enfermagem. Isso acontece muito, essa procura. Primeiro, a gente precisa dizer que é uma concorrência desleal, né? Porque o saber é diferenciado. Mas vamos dizer, esse profissional de enfermagem, esse enfermeiro que prestou o concurso para técnico de enfermagem, ele vai poder assumir? Não. Por quê? Porque quem é o técnico de enfermagem? O portador de diploma, de certificado na categoria de técnico de enfermagem. Registrado. Aí ele não é portador. Se ele não é portador, o Socorro está complementando a ele, não vai poder se registrar. Então, como é que ele vai poder tomar posse? Então, às vezes, existe uma confusão muito grande do que é o auxiliar, que é muito igual com o técnico, que não é. São competências, né, distintas. Né? Então, as pessoas pensam, se eu sou auxiliar, eu posso ser técnico, eu sou técnico, posso ser auxiliar, porque eu faço as mesmas coisas. E essa confusão entre o que pode e o que não pode fazer. A gente sempre chama atenção que, se você busca a legislação, você está buscando um amparo legal para que você atue de uma forma correta. Então, saber da lei do exercício do decreto, está aparecendo, né? A gente está falando sempre isso, sempre, para que, de repente, vocês que estão nos assistindo possam entender a importância de conhecer a legislação, saber do Código de Ética, os seus deveres, né, seus direitos e aquilo que é proibido. Então, quando você tem pelo menos uma noção, você vai saber exatamente como se posicionar. Por exemplo, vou citar, eu gosto muito de citar exemplos. Se eu fui trocada do plantão noturno para o diurno, isso é possível? Veja, aí é o que mais perguntam. Olha, eu quero conversar com você porque eu fui trocada de plantão. Eu era da noite, fui para o dia, não posso. O seu concurso foi para a noite, para aquele setor? Aí eu já estou falando de um outro documento, que é um edital. Não é? O edital, normalmente, o edital lota você naquele serviço, se for da Secretaria de Saúde do Estado, se for da Prefeitura, ele lota você, ele dá posse a você, mas ele não destina setor nem horário. Então, compreendendo isso aí, é possível mudar você de setor? Sim. É possível mudar você de horário? Sim. Mas a minha vida lá fora, muitas vezes o profissional se queixa disso.
Isso é uma negociação entre o empregado e o empregador. Que aí vem o contrato de Sim. trabalho assinado. E a gente confunde muito concessão com obrigação. São coisas totalmente distintas. E quando você conhece a legislação, automaticamente você começa a entender essas questões. Né? Se você é mudado de setor, se você é mudado de horário, se você, de repente, não tem tanto conhecimento naquele setor que está sendo destinado, é importante que você se posicione e diga que você não tem domínio, mas vai ter sempre alguém na sua retaguarda, pelo menos é isso que a gente acredita, te dando esse suporte. Então, conhecer a legislação, na nossa concepção, é imprescindível. E quando você conhece, você vai entender. Se você não conhece, busque conhecer a lei, o decreto, o código de ética, principalmente essas que nós mencionamos aqui, porque você vai entender o que nós estamos falando. Uma coisa que a gente tem feito aqui é organizado melhor a jornada do nosso querido inscrito no site, onde nós vamos deixar numa condição de alerta, porque às vezes fica assim, publicações num caminho muito complexo para o inscrito achar. Então, nós vamos abrir um link específico de publicações técnicas num espaço que a gente quer criar para o RT e sua equipe, onde nós vamos destacar lá as resoluções numa ordem mais fácil também, né? Porque nem todo mundo sabe usar de palavras-chave para chegar numa resolução. Então, fazer uma pequena ementa daquela resolução e a pessoa, o nosso colega, ter mais facilidade. E assim para os pareceres, assim para alguns comentários, uma sugestão que eu estou dando até para a equipe de Câmara Técnica e Fiscalização. Então, tá, saiu uma resolução tal. Então, um profissional aqui da casa vai falar sobre ela, fazer um breve vídeo e deixar ali para que a pessoa também entenda melhor e possa compartilhar suas dúvidas. Nossa amiga aqui, ó. Cora caiu. Cora caiu. Eu vou tirar a Cora daí. Não vou, não. Cora, eu sei que você pede. Obrigada, Luísa. Cora deu plantão noturno, está cansada. Você sabe o que é? É época de anuidade com desconto. Ela está trabalhando incansavelmente para garantir todos os descontos. Luísa, você está por dentro do Código de Ética? Eu estou por dentro do Código de Ética, porque eu sempre leio o Código de Ética. E se eu tenho dúvida, eu vou lá e recorro. Até porque eu também sou RT e preciso estar por dentro para poder estar orientando, porque as pessoas vêm com dúvidas e com alguns posicionamentos que estão lá no Código de Ética e a gente precisa estar sempre orientando, né? Eu nunca vi a enfermagem, sabe, Ana, com tanta dúvida e, ao mesmo tempo, com tanta certeza rasa. É verdade. Então, isso está me preocupando e o que nós pudermos aqui fazer, e eu te agradeço aqui antes mesmo de terminar, que a gente chegue ao final com a enfermagem aqui consciente e tendo vontade já de, no meio desse podcast, já ir salvando a lei, o decreto, o código de ética e buscando as resoluções. Exatamente. E você também tem essa percepção, talvez até com as pessoas os profissionais que você mentora também, sim, da consultoria, sim, que existe essa deficiência de conhecimento sobre o Código de Ética ou não? Não, existe. Mas aqui em Pernambuco, não, as pessoas são mais aplicadas. Não. Existe, eu acho que é nacional, né? Talvez uma falha na formação, e aí que não divulga o Código de Ética e a legislação como deveria. A gente precisa falar nisso, porque eu tenho 33 anos de formada. Se a gente for olhar o currículo das instituições formadoras, basicamente o mesmo, muda muito pouco. Algumas instituições estão colocando na sua grade a questão do empreendedorismo, o seu currículo é empreendedorismo. A prática, por exemplo, você vivencia a questão da prática do banho no leito, de forrar a cama, isso é de extrema importância. Mas a profissão avançou e a gente precisa também, por exemplo, o enfermeiro não sabe como fazer uma prescrição. Ele não sabe uma prescrição de medicamento, ele não sabe interpretar um exame. E a prescrição de medicamento está prevista na Lei do Exercício Profissional. Está lá, sim, no artigo 11, no inciso 2º, na linha C. Prescrever medicamentos estabelecidos nos programas de saúde pública ou em rotina aprovada por instituição de saúde. Então, se a sua instituição quiser normatizar
Quais são os medicamentos que o enfermeiro pode prescrever? Pode. Isso não está só no âmbito do SUS. Mas o enfermeiro não sabe prescrever, né? Assim, ele não sabe por onde começar. Assim também como ele sabe solicitar exames de rotina complementar, também tem uma resolução, que é o 95 de 97. Mas quais exames eu posso solicitar? Sabe interpretar? Então, são coisas que o enfermeiro vai ter que buscar. Porque a formação, quando ela capacita, capacita de uma forma geral. Então, esse diferencial é você que tem que ir atrás. Do mesmo jeito que a gente está falando aqui desde o início, que ele tem que conhecer as leis, ele tem que conhecer o código de ética, ele precisa reconhecer as resoluções, falamos nos pareceres, tem inúmeros pareceres, e tem um que eu gosto muito de chamar a atenção, porque muitas vezes quem busca empreender, a primeira iniciativa do enfermeiro é querer ser MEI. E MEI não pode. O enfermeiro não pode ser MEI porque nós somos uma profissão regulamentada. Nem técnico, nem auxiliar. Nem auxiliar, né? Tanto o enfermeiro, técnico auxiliar e enfermagem não pode ser microempreendedor individual. Por quê? Porque nós somos uma profissão. Há uma diferença entre profissão e ocupação. Ocupação é aquela que eu vou, mas se o dia eu vou querer ser, sem desmerecer, eu vou querer ser encanadora. Eu vou aprender, tudo bem. A profissão é aquela que está regulamentada, que tem uma lei, que tem decreto, que tem conselho, que tem uma ordem. CBO. CBO é muito diferente. Então, nós temos um parecer de número 42 de 2021 do COFEN, que traz de forma muito clara que o profissional de enfermagem não pode ser MEI. E o que a gente mais encontra é o enfermeiro querendo empreender e a primeira coisa é ir enveredando para o caminho de querer ser MEI. Então, eu tenho inúmeros pareceres, já poderia passar a manhã todinha aqui falando sobre eles, de acordo com a legislação. Então, atuar. Tem um parecer 01/2022, que é um parecer fantástico do COFEN com relação à estética, que traz uma série de possibilidades do enfermeiro que atua na área de estética, que tem especialidade na área de estética, para que ele busque o parecer muito bem elaborado, que traz ali na prática o que é que o enfermeiro pode fazer na área de estética e também o que ele não pode. Cita as resoluções, né, que é 529 de 2016, a 626 de 2020, então traz uma série de questões relacionadas à área de estética. Então, o enfermeiro que quer empreender, ele precisa saber. Primeiro vai pela pirâmide, né? A lei do exercício, o decreto, o código de ética, e depois ele busca as resoluções de acordo com a sua área de atuação. E os pareceres, que o parecer é a opinião de uma pessoa sobre determinado tema, mas não deixam de ser importantes, né, no segmento da atuação, principalmente quando ele é exarado aí, quando ele é emitido pelo COFEN. Gente, tem um jargão, vou falar um jargão que é seu, né? Que me chamou muita atenção. E vocês depois, quando forem visitar a rede de doutora Ana, vão ver lá o que eu estou te dizendo. Estou com dúvida? Onde está escrito? Não, às vezes não é a colega do lado que vai ter que me falar isso. Eu tenho que ir lá onde está escrito. Vamos lembrar? Você colocou bem a pirâmide. Tem lei. Depois, tem resolução. Depois, tem código de ética, tem pareceres técnicos, tem outras portarias ministeriais que orientam. Gente, não tem como errar, não é? Sim. E eu posso fazer uma pergunta para essa? Posso? Eu gosto de fazer. É? Pode. Você nem sabe o que eu vou fazer. Sei. Você está me dando essa bola aí, né? Só para eu errar, né, danada? Gente, essa menina fez aniversário, ela está passando, querendo, ela está hoje assim, toda alegre. Ela está em outra versão, viu? 1.4. Nosso código de ética. Se está sendo revisado, porque prevemos que o mundo mudou, as referências teóricas, técnicas, científicas, as políticas, a própria sociedade muda junto e os códigos de ética eles precisam ser repaginados. É lógico que um código de ética bom tem uma base sólida que não precisa ficar modificando. Qual que é a principal lacuna que você encontra no código e que você preencheria? O código, vou citar um exemplo que está muito claro. Quando ele fala do carimbo, existe um conflito, né? Você citou aí, precisa sempre estar atualizado, porque a enfermagem avança
né? Então, o Código de Ética, essa participação da sociedade, dos profissionais de enfermagem, dos conselhos na elaboração do Código de Ética é fantástico, né? Então, vou citar aqui a questão do Código de Ética da Resolução 564 de 2017, que ele traz que o carimbo é facultado. E a gente tem uma resolução de número 545 de 2017 que diz que o carimbo é obrigatório. Então, cria um conflito aí. Criou um conflito, não é? Então, pensando nisso aí, o COFEN lançou um parecer, uma decisão das leges, que é a área, né, legislativa do COFEN, que é o 015/2018, que estabelece que quando tem uma norma única, no caso a resolução, prevalece a norma única em detrimento ao Código de Ética. Então, prevalece a obrigatoriedade do carimbo. Muitos profissionais de enfermagem entendem o carimbo. O carimbo é um facilitador. O carimbo ali é uma outorga conferindo a você uma autoridade que é sua. Então, se você tem um carimbo, você carimba qualquer ação, inclusive a resolução traz o que é que deve conter o carimbo, você não precisa escrever seu nome, seu número do Corém e a sua categoria. E você pode usar uma rúbrica. Isso, pode usar uma rúbrica. Se você não tem um carimbo, você vai ter que fazer tudo isso que eu disse. Então, o carimbo ele é um facilitador. E a gente precisa chamar a atenção para a questão do carimbo, por exemplo, que a gente vê carimbo com figuras alusivas. Por exemplo, se eu trabalho numa pediatria, o carimbo tem um Hello Kitty. Não é para ter isso, tá? Porque o carimbo ali, embora ele seja um facilitador, é uma outorga. Eu já vi uma colega que trabalhava em ortopedia, ela botou um pezinho. Então, o carimbo. Não seria é um pouco sério. da enfermagem romântica? Seria. Não pode, né? Não, eu porque também aquilo acho. ali é uma autoridade. O seu carimbo está naquele momento representando a autoridade que é você. Então, ele não deve conter figuras alusivas. E não tem nenhuma normativa com relação a isso. Sabe porque eu sou de pediatria, eu botei um Hello Kitty. O menino botou lá um carrinho da Hot Wheels. A criança não vai ler o que você está escrevendo. Então, na verdade... Acho que infantiliza. Isso. E é muito mais para você satisfazer a vontade de tudo do que de quem vai ler aquilo ali. Então, fica uma dica. Carimbo não deve conter figuras alusivas. E ele deve... Aí vamos entrar... Vai pegar teu carinho. Vamos entrar... Mas eu já lembrei de vários aqui que eu já vi. Vamos entrar na questão do DR. O DR é polêmico, né? O DR... Eu não concordo, eu não gosto, eu não quero. Tem vergonha? Eu tenho vergonha. O DR, na verdade, ele veio para... E é uma parte da resolução, que é a 256/2001, diz o seguinte: a não utilização do DR pressupõe subalternidade em se tratando de um profissional de nível superior. Na verdade, o DR, o doutor, deveria usar quem tem doutorado, né? Quem já concluiu o doutorado. Mas o que é que a gente observa na prática? Autoridade acadêmica, né, vamos dizer. Médico, dentista, farmacêutico, biomédico, psicólogo, todo mundo usa o DR. Outra coisa, não sei se vocês sabem, algumas profissões, não vou falar aqui para não errar, mas vou dizer farmácia, fisioterapia, a carteira do enfermeiro, ela já sai com o doutor. Do profissional. A carteira profissional, a carteira de inscrição, assim, já sai com o doutor. E aí eu vou entrar nessa questão da carteira. Então, o DR ele não veio para conferir ao profissional a competência, porque isso é ele que tem que correr atrás. A competência, a segurança, a responsabilidade e compromisso é inerente ao profissional. Mas ele veio para diferenciar, sem desmerecer o enfermeiro das demais áreas, profissões da enfermagem, e veio para nivelar as outras categorias, as outras profissões de um modo geral. Então, utilizar o DR, eu concordo que deve utilizar o DR, porque doutor é quem realmente frequentou uma faculdade, mas tem gente que repudia veementemente essa questão do DR, muita polêmica. Mas eu acho que é uma forma ainda do enfermeiro se sentir muito distante de determinadas situações de autoridade. Então, ele não vê isso, ele tem vergonha diante da equipe dele, de parecer que ele está esnobando. Não é, eu acho que toda a equipe de enfermagem, auxiliares, técnicos, parteiros, deveriam admirar uma posição
de enfermeiro que tem autoridade, que tem competência, que tem eficiência, liderança, não é? E isso tudo que a gente está falando me puxa o drama hoje que eu acho que vive a maioria dos RTs. Nós temos hoje uma resolução que você é RT. Sim. Eu espero que você não esteja nesse contexto que eu vou falar, e aí eu jogo essa bola para vocês duas. Hoje nós temos, porque na minha época nós tínhamos, quando eu me formei, departamento de enfermagem, serviço de enfermagem. E lá nós tínhamos uma grande coordenadora, um enfermeiro ou uma enfermeira que liderava tecnicamente a sua equipe e administrativamente, e tinha lá a sua linha, hoje chama linha de cuidados, nós tínhamos linha de supervisão, né? A pessoa. Hoje, às vezes, nós temos 10 RTs dentro de uma instituição e aquilo é um conflito imenso, você não sabe quem é que coordena o quê, e a própria equipe de enfermagem fica perdida nessa hierarquia de RT. Eu acho que nós estamos nos perdendo no conceito de RT. Eu acho que nós, enquanto sistema COFEM-COREM, precisamos perceber o que está acontecendo. Então, às vezes, eu tenho um RT que é diretora e ela é RT. Nós temos, às vezes, um RT que está ali na linha de cuidado. Então, assim, eu acho que nós precisamos resgatar a autoridade da RT, da responsabilidade técnica. Eu sou responsável técnica por quê? Por quem? A resolução é muito bem delineada, muito bem escrita. Eu acho que quem está perdendo são os RTs. E eu queria ver uma bate-bola aí de uma RT com uma mentora. Ai, eu vou fiscal. Eu acho que o grande X da questão aí é a estruturação e o planejamento do processo de trabalho. Né? O que é que a gente observa muito? A Heloísa vai me corrigir se eu estiver errada. A Resolução 727 fala que na renovação do registro de responsabilidade técnica, ele tem que apresentar um planejamento de enfermagem. Você acredita, Socorro, que isso trouxe um nó? Porque o enfermeiro não sabe, pelo menos assim, talvez ele tenha ideia, mas como demonstrar isso, como colocar isso no papel. Então, a gente tem muito problema na renovação dessa responsabilidade técnica quando você obriga a entrega do planejamento. Que o planejamento está lá, né, na Lei do Exercício Profissional, lá como uma atividade privativa do enfermeiro. Então, é do enfermeiro o planejamento de enfermagem. Tudo ali, as atribuições. Isso. Então, a gente entende que quem tem a responsabilidade técnica deva saber planejar. Porque se você não sabe fazer o planejamento, porque já está dizendo, é o planejamento. Se você não planeja, como é que você vai atuar? Quais são as diretrizes? Como é que está o seu processo de trabalho? Como é que você organizou? Como você estruturou essa demanda de enfermagem, os serviços, a atenção, os setores, os profissionais, a escala e tudo mais? Sim. Inclusive, quando assume, né, o RT vai assumir, tem mudança, tem a questão do dimensionamento, que você também tem que apresentar, atualizar o dimensionamento, se você está assumindo aquela responsabilidade técnica também. E a gente vê muito isso, e uma coisa que eu acho que dificulta o entendimento das pessoas em relação a isso também, é o que a Socorro falou, cada instituição tem uma estrutura organizacional diferente. Um organograma diferente, onde você tem enfermeiros em diversas posições estratégicas, em níveis, né? O RT geral, aí tem diária, e tem o RT, o coordenador. Porque, por exemplo, onde eu trabalho, que o coordenador ele faz a escala. Então, ele é o RT, ele é responsável para fazer aquela escala e tem as responsabilidades dele na área dele de coordenação ali. E muitos assumem essa responsabilidade técnica sem ter conhecimento. Tipo, quando a pessoa ela se dispõe a ser o coordenador ali, o RT, ela assume sem ter conhecimento que existe um parecer, que existe, né, uma normatização sobre responsabilidade técnica e que ele precisa ler porque ele tem entregas.
como ele precisa apresentar um planejamento, ele precisa do dimensionamento, e ele não sabe. Ele assume achando que é tipo, tô assumindo um cargo aqui só, vou coordenar a equipe, é só uma posição a mais, é uma liderança, e ele não sabe que ele tem responsabilidades, que ele responde, que ele precisa apresentar, que junto ao Corém, junto ao conselho, ele vai responder. A gente tem uma dificuldade imensa de fazer esse RT entender a responsabilidade dele. E eu tenho vários que, às vezes, a gente tem que resolver algumas questões nas áreas e que ele não consegue, pela falta de conhecimento também disso, ele não tem liderança ali sobre os enfermeiros da equipe dele, até coisas básicas. Quem que faz gestão de escala no dia a dia ali no setor? É o enfermeiro, o supervisor que está ali. É a autonomia do enfermeiro. E aí a gente tem conflitos diversos, em diversos serviços que eu já passei, do técnico não aceitar, porque eu não vou assumir isso, eu não vou assumir aquilo. Isso não é meu, isso não é meu. E de quem que é a responsabilidade? É privativo de quem fazer essa gestão? Que está na lei do exercício profissional. Eu acho que tem a ver com o que a Ana falou, que é alguém tem que planejar esse serviço. Exatamente. Quem planejou esse serviço é que tem que ir colocando as pessoas chaves nos lugares em que ela acha que tem que ter. Então, eu volto lá. Eu hoje, se eu tivesse o poder de, eu acho que RT era uma só. Os demais fariam parte de uma estrutura que termina fragmentando, né? E você não sabe para quem é autoridade, quem manda, quem cobra, olha quem aqui. estabelece. Só de eu te ouvir, eu já vejo uma confusão estrutural no serviço. Uma faz a gestão da escala, não, sabe? Mas é o quê? Vai ficar difícil até se a gente não retomar essa discussão do que seria esse título, essa certidão de responsabilidade. Olha que coisa pesada. Eu vou te conferir uma certidão de responsabilidade técnica, a que, a meu ver, deveria ser do planejamento do serviço de enfermagem, do planejamento e execução do avaliação. Você implementa e avalia, porque não é uma coisa engessada, você estabelece, mas você tem sempre que estar reavaliando, porque, como o Socorro falou, pode ter alguma coisa que não está legal, que você precisa rever, precisa mudar pessoas, precisa mudar processo. Isso é algo contínuo, ele não é engessado, você fez, e muitas vezes, o que eu acho pior, o que está no papel é totalmente diferente do que está na prática. Ele entrega para o conselho um planejamento, mas quando você vai até a instituição e avalia, as coisas não se relacionam entre o que ele propôs ao que está sendo executado. Os conflitos aumentam, porque o auxiliar está se achando prejudicado, o técnico também. E olha que a figura do técnico, se olharmos a lei e o decreto, ele é quase que um braço direito do enfermeiro. E aí nós estamos desprestigiando o conhecimento desse profissional também. E vivendo hoje uma grande mudança na estrutura dos grandes hospitais privados, que é substituir o técnico pelo auxiliar, porque o salário dele é menor. Então, se não tiver um planejamento muito forte, e esse planejamento só vai ser forte e capaz de vivenciar toda a diferença de estrutura rígida ou não hierárquica, se tivermos uma RT realmente sendo a responsável técnica. De tudo isso, ela pode ter seus pares, né? Executando seu tem papel. Que ter muito bem desenhado, né, esse processo. Seu até staff, das atribuições uma RT de cada... pode ter seu staff, Luísa, né, Ana? Eu sou a RT, eu sou a coordenadora. Os nomes mudaram, mas a função não mudou. Isso. E a responsabilidade não diminui. Não diminui. E onde fala da responsabilidade técnica, né? Tem o responsável técnico que vai responder e ele delega lá, fala, né? Você pode delegar funções ali, atividades para outros enfermeiros. A responsabilidade é sua. E você, nessa estrutura, delegar para outros enfermeiros. Porque é lógico que não é achar que é porque às vezes as pessoas assustam, aí lê a legislação lá que fala sobre responsabilidade técnica, é muita, né, realmente responsabilidade. Mas já faz. Sim, já faz. Mas é porque a pessoa, às vezes, ela não tem
é isso, a estrutura, desenhado esse organograma da enfermagem, das atribuições, o papel de cada um ali. E quer ver uma E coisa quando a gente pensa em interessante, instituições né? grandes. Eu não posso deixar de falar, o quanto o enfermeiro e o RT, às vezes, acha ruim quando o conselho de enfermagem faz uma atuação, quando o conselho de enfermagem faz uma exigência, ele não gosta muito, mas o conselho está cobrando o que é legal, né? Está executando seu papel de disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão, que é a atividade finalista. Mas eu tenho que falar isso. Houve uma época, em 55, pela Lei 2.604 de 55, foi a primeira lei que regulou o exercício da enfermagem no país, e que nós éramos fiscalizados pela Agência Nacional de Fiscalização da Medicina. Então, em 55, nós éramos fiscalizados e disciplinados pelos médicos. Só em 73, que criou a Lei 5.905 de 73, e aí houve a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Enfermagem. E passamos a ser, enquanto categoria, fiscalizados e disciplinados por um conselho próprio. Veja, o conselho, ele, acima de tudo, o profissional tem que ver como aliado. O profissional que busca o conselho para resolver o seu problema, para obter esclarecimento, para ser informado, isso é fundamental. Ele não tem que ver o conselho como inimigo, como fiscalizador. Mas, claro, que quando ele comete algum delito ou alguma infração, ele não tem outra regra. Mas antes, né, preventivamente, busque, consulte, procure saber, se aproprie da legislação, que a gente falamos aqui em inúmeras resoluções e a lei, o decreto. Então, se aproprie do conhecimento para que você possa se posicionar de uma forma mais segura. Mas quando isso não acontece, busque o seu conselho como parceiro. Olha esse momento aqui que o Corém Minas está proporcionando para o profissional. Quantas coisas nós não discutimos aqui que às vezes o profissional, você que está aí do outro lado, nem sabia que poderia ser desse jeito. Então, é você que tem que ir atrás, né? Você tem que querer aprender, porque o conhecimento liberta, né? Tudo tem isso, essa frase é histórica. E é muito do que você falou, o profissional procura muitas vezes o conselho quando ele está sob pressão. Sim. E aí, se ele não tem uma resposta favorável, que atenda às expectativas dele, e que nem sempre vai atender, aí ele já olha o conselho de uma outra forma. Ah, porque eu queria que fosse X e o conselho falou que não era bem assim, porque a gente tem legislações, justamente, a gente tem normatizações. Então, não é procurar só o conselho quando eu estou sob pressão, que eu estou achando que eu estou com a faca no pescoço e eu preciso me livrar daquilo. Não, é preventivamente ter o conselho como um parceiro. E o nosso podcast, ele tem essa função de trazer informações. Muito do que a gente falou hoje aqui, em vários episódios, a gente faz isso, é trazer profissionais de diversas áreas para falar da especificidade daquela área, de legislação daquela área, né, da lei. Então, o podcast ele tem esse papel. E hoje a gente está coroando muita coisa, porque nós estamos conversando de uma maneira geral, mas tendo como base que, se você não sabe, recorra aonde está escrito. Se você não conseguiu sozinho, olha aqui, nós estamos falando hoje com uma profissional que é mentora. Hoje nós temos vários profissionais da enfermagem que têm essa capacidade de trazer uma mentoria, de levar orientações aos seus colegas de uma maneira formal, como ele deve ser conduzido. E isso não quer dizer de nenhuma fragilidade estrondosa da formação, que existe, existe. Mas hoje nós sabemos que todas as profissões requerem mentoria, principalmente em aspectos que são mais específicos, que são mais vulneráveis no seu cotidiano. Então, gente, se nós somos uma equipe tão complexa, de uma profissão tão complexa, nós não podemos ser conduzidos de qualquer jeito. Então, eu acho, sabe, você e outros colegas que despertaram para esse momento de fazer mentoria de extrema importância. E você ainda traz algo que te dá essa expertise, que nós falamos lá atrás. O fato de você
já ter estado em determinadas câmeras técnicas, em determinadas coordenações, e você ser fiscal já te dá uma bagagem, porque toda vez que Ana fala de uma resolução, eu coloco aqui. Vê, tá toda Porque ponta língua. é assim, gente, está escrito. Não sei, vai onde está escrito que você vai melhorar. Exato. Nós agora vamos ter que ir tomando um formato de conclusão desse papo, que está muito bom, mas a gente tem duas coisas. Uma, eu tenho muito incômodo, e eu vi que você discute isso muito bem, e outra que Luísa gosta, que é de empreendedorismo. A gente pode ir caminhando nessa pegada, e eu tenho uma coisa que tem me incomodado muito, é o fato de enxergar nossa equipe muito desesperada diante do mercado de trabalho, com uma oferta muito grande de mão de obra, e às vezes não preparada, que não ocupa nem todas as vagas, mas, ao mesmo tempo, nós estamos, e graças a Deus agora o ministro da Educação nos garantiu que não vem enfermagem em EAD, e isso é para ser comemorado, e quem não comemora, em breve vai entender por que nós comemoramos. Mas, assim, hoje nós temos vários aspectos que acredito que te incomodem também. Alguns cursos de técnico de enfermagem foram autorizados antigamente para que, no seu percurso de formação, em determinada carga horária, eu libere um auxiliar de enfermagem ali. E aí as empresas estão pegando esse auxiliar de enfermagem, porque não tem um recorte obrigatório, X horas, vai, mas será que X horas dá competência para o que está escrito no decreto? Aí esse personagem que recebeu já a sua declaração se torna um auxiliar e começa a trabalhar como auxiliar. E aí o sonho todo do sistema, que foi garantir uma maior mão de obra qualificada, que é o técnico, hoje se sente ameaçado. Aí o técnico corre até o Conselho Regional para buscar uma carteira de auxiliar, porque agora a instituição de saúde quer que tenha lá auxiliar de enfermagem. E ele é técnico, então ele não serve. Então, isso é muito triste. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo enfermeiros que buscaram a graduação querendo fazer concurso ou ocupar o lugar do técnico. Como é que você analisa isso? Bom, Socorro, primeiro a questão da formação EAD, porque quem faz enfermagem sabe que é à distância, e nós tivemos em 2015, posteriormente, em 2017, o Conselho Federal deflagrou uma operação contra o EAD, onde todo o Brasil fez inspeção nos polos à distância. E o que nós encontramos... Você participou? Sim. Inclusive coordenando. Foi horrível, porque a resposta da formação EAD, ele pode colocar, abrir um polo, ele pode colocar 700, 800 pessoas nesse polo, é um tutor, são várias aulas de vídeo, e esse tutor, que a gente sabe que nenhum enfermeiro sabe tudo não existe, né? Então, para tirar todas as dúvidas, desde as disciplinas básicas até as disciplinas profissionalizantes. E a prática é absurda, então aquele aluno ele tem que ir atrás da prática, porque muitas vezes a instituição de ensino não ofertava. E a gente sabe que, com relação à prática obrigatória, que é a antiga curricular, tem a lei, né, 11.788 de 2018, que diz que a obrigação da prática, quem tem que prover o local e supervisor é a instituição formadora, não é o aluno. E aí foi um desastre, né? Foi feito um relatório e a gente começou a provocar, porque a EAD estava em franca ascensão. Quem busca EAD, às vezes entende que a facilidade de cursar, mas ele vai sentir muita dificuldade na atuação. Isso eu não tenho dúvida. Com relação ao itinerário de formação, que cursou, vamos dizer, o curso tem 4 módulos. Cursou 2 ou 3, sai auxiliar de enfermagem. Nós já tivemos uma resolução de número 276 de 2001, que foi revogada à época, que dava ao auxiliar de enfermagem, ele tinha 4 anos, no 5º ano ele tinha que ser técnico.
mas a própria Justiça, né, vetou essa resolução e ela saiu de vigência. O que é que a gente percebe? O itinerário de formação, a gente tinha uma legislação que era 07 de 77, 1977, foi a primeira legislação de ensino mesmo, que conferia para o auxiliar de enfermagem 1.110 horas. 1.110 horas. E para o técnico de enfermagem, né, 1.260 horas. Tá? Então, era uma diferença muito pequena. O auxiliar de enfermagem, que sai hoje com o itinerário de formação, mesmo tendo a LDB, Lei de Diretrizes Básicas, que é 9394, estabelece uma carga horária de 1.800 horas, de 600 práticas, e já teve decreto que complementou que 400 práticas, não mais 600, diminuíram 200. Mas esse auxiliar que sai agora, ele tem que cumprir pelo menos a 1.110. Se ele não tiver 1.110 horas, ele não pode ser inscrito como auxiliar de enfermagem. Tá? E outra coisa, se esse auxiliar ser auxiliar, na própria lei do exercício profissional, ele faz atividade de saberes simples, repetitivos. Você não tem como saber que aquele auxiliar, por exemplo, em algumas instituições formadoras, eles não vivenciam a parte de saúde coletiva. Não vê. Não. Como é que você vai saber, a gente, enquanto conselho, né, vai saber que aquele auxiliar de enfermagem não vai trabalhar na atenção básica? A gente não tem como saber disso. Eu acho que A gente confere a legalidade do exercício a partir do momento que ele é inscrito e tem uma carteira. Tendo a CIP, Carteira de Inscrição Profissional, a gente entende que esse profissional está apto. E lembrando que a carteira ela é pessoal e intransferível. E o porte é obrigatório. Para você exercer, você tem que portar a carteira. Então, a gente não sabe para onde esse auxiliar vai atuar. E essa confusão, né, a gente iniciou a fala dizendo que quem é o técnico, quem é o auxiliar de enfermagem, que é o portador de certificado, o técnico é o portador de diploma e certificado, e o enfermeiro é o portador de diploma. Então, não dá para conferir, enquanto conselho, se ele não apresenta os requisitos para o processo de inscrição. A norma do processo de inscrição mudou, que agora é a 769. Então, mudou a resolução recente. Né? A gente ainda foi implantada agora, no dia 6 de março. Então, mas define o inscrito que é que tem que apresentar. E tem uma inscrição com diploma ou sem diploma. Mas a diploma na categoria de quê? Né? Então, isso fica muito claro. Não dá para conferir. Muitas vezes você falou de forma muito pertinente que o profissional busca o conselho, busca o órgão que habilita o exercício na expectativa de satisfazer a sua vontade. Falou bem. E não pode ser assim, porque assim como o órgão de classe, o conselho também atua com base na legislação, na lei do exercício, no decreto e nas normativas que o COFEM dispõe. Então, é o COFEM que estabelece as regras com relação à inscrição, com relação ao registro de especialidade, com relação à carteira, o porte dela e a validade, né, que agora a carteira vencida, que antigamente não era assim, venceu, paga. Qualquer modalidade de inscrição. Por que o Conselho Federal fez isso? Para que o profissional pague a carteira, não para que ele se atente que tem uma validade. E agora vale 10 anos. Isso. O que a gente mais tem é profissional portando carteira vencida. Carteira vencida é exercício irregular, passivo de afastamento pela fiscalização. Então, é importante que o profissional entenda isso. O porte da carteira é obrigatório. Com relação a essa confusão que existe que o enfermeiro quer atuar como técnico, a gente falou no início da questão da concorrência desleal. É importante a gente falar porque o conhecimento é diferenciado. Ele tem muito mais coisa. Claro que ele vai passar no concurso para técnico. Teoricamente, ele está mais preparado. Ele está mais preparado porque ele tem um conhecimento mais profundo, mais técnico, né? A competência é diferenciada. Então, obviamente, ele vai passar. Então, essa questão do itinerário de formação, né? Cursou três módulos, 2 módulos sai auxiliar, tem que se atentar para a carga horária e para as normativas que estão em vigência. Porque, muito embora ele tenha esse itinerário de formação, não vai pelo LDB, mas vai pelo decreto, né, que eu citei, que é um decreto de 77, é 07 de 77, que era como definia o processo de inscrição antigamente para o técnico auxiliar de enfermagem antes da vinda da LDB. Então, existe uma confusão muito grande, e às vezes até por uma questão, a instituição que contrata, a instituição de saúde que contrata,
ele quer contratar o mais barato, né? Então, ele pensa que contrata um auxiliar de enfermagem e que ele vai poder desenvolver as mesmas coisas que o técnico de enfermagem desenvolve. Não é verdade. Muitas vezes ele contrata um cuidador de idoso, achando que o cuidador de idoso vai poder fazer, o cuidador vai poder fazer a mesma coisa que o técnico de enfermagem. Não vai. Então, são competências distintas. E é preciso que o RT, né, que quem coordena o serviço, se atende para isso. Receber o auxiliar de enfermagem, daí a questão do planejamento. Onde ele vai ser lotado? Onde eu vou colocar esse auxiliar de enfermagem para desenvolver as suas atividades? No mínimo também, você falou, nós estamos falando muito de legalidade também, de competência, né? Poxa, o RT, ele tem que, ao admitir, receber na sua equipe um enfermeiro, ou um técnico ou auxiliar, a primeira coisa que ele tem que pedir é a carteira dele e ver a condição daquela carteira e fazer as devidas orientações, né? Então, ele tem que ter um mapeamento disso. Então, a coisa que a gente mais vê, além de um planejamento que ainda não avançou o tanto que precisa avançar, são profissionais que se dizem responsáveis técnicos e, ao mesmo tempo, não estão conseguindo liderar a sua equipe, não estão conseguindo fazer a gestão do processo de trabalho, não estão conseguindo conhecer legalmente e tecnicamente sua equipe. Então, eu acho que nós estamos num momento em que nós precisamos, enquanto conselho, enquanto sistema, atrair cada vez mais para próximo os RTs, instrumentalizá-los cada vez melhor, para que eles possam retomar a sua equipe de uma forma mais humanizada, com menos violência do ambiente de trabalho, muitas denúncias de assédio, de indisciplina, e aí nós perseguição, e é tudo uma falta de precisamos mover nossa equipe novamente para um status de equipe que está respeitada e que as referências são naturais. Eu me dirijo ao técnico como um empreendedor também, né? Eu me dirijo ao enfermeiro, o técnico se dirige ao enfermeiro. Então, assim, nós somos equipe. Eu sempre falo, eu gosto de colocar essa imagem, essa formatação de equipe. Aqui tem um enfermeiro, aqui tem um técnico, aqui tem um auxiliar, precisa mudar. Nós somos uma equipe que pode sentar numa mesa e discutir assistência, cada um com a sua competência técnica e legal. Né, Luísa? Isso mesmo. Eu queria fazer 2 considerações. Uma, falou da questão do EAD, só para lembrar o pessoal que a gente tem um episódio gravado de EAD para assistir também. Foi com a doutora Érica, maravilhoso, vale a pena. E a questão do auxiliar também, uma coisa que acontece muito, que as próprias instituições de saúde, aí a gente tem que chamar essa responsabilidade, essa atenção para o RT também se posicionar e ter um planejamento, porque muitas instituições privadas hoje condicionam a escolas técnicas abrir o campo de estágio só se ela formar auxiliares, porque nem toda escola formava auxiliar, escola técnica. Ele só tinha realmente lá essa trajetória para técnico. Itinerário para técnico só, porque você tem que ter, mesmo que pareça que é a mesma coisa, mas a escola tem que preparar e ter autorização para ter a liberação para o auxiliar. E muitas escolas pressionadas por instituições privadas de fazer esse itinerário para o auxiliar, senão o campo de estágio se fechava. E a gente Deixa eu pegar um gancho aí para poder esclarecer esse ponto, Luísa. Veja, houve uma época em que, pela 0777, que nós tínhamos a qualificação e a habilitação. A qualificação é auxiliar de enfermagem, a habilitação é o técnico de enfermagem, com relação à formação profissionalizante, de nível médio. Com a vinda da LDB, 93, 94, de 95, ele acabou com a qualificação, porque ele entende que o indivíduo tem que ser qualificado sempre. Quando ele extinguiu a qualificação, automaticamente o auxiliar deixou de ser formado e passamos a formar apenas técnicos de enfermagem. Prevaleceu a habilitação. Então, foi uma extinção natural. E muitas vezes o profissional diz assim,
O auxiliar de enfermagem foi extinta a formação. Ele permanece na nossa lei do exercício profissional, né, no decreto. Ele pode haver concurso para auxiliar, pode ser contratado como auxiliar de enfermagem, porque o RT que está contratando, ou o serviço que está contratando, tem que atentar apenas para as competências, porque a lei diz, respeitados os respectivos graus de habilitação. Significa que se eu contrato um auxiliar, eu tenho que respeitar as competências definidas na legislação para o auxiliar de enfermagem. Então, estão ressuscitando a figura do auxiliar de enfermagem, estou dizendo, na formação, tá certo? Estão ressuscitando a formação do auxiliar de enfermagem em razão do piso. Nada mais é do que uma saída pela tangente para pagar um valor menor para o profissional de enfermagem. É só isso. Assim também como estão substituindo o auxiliar de enfermagem por cuidador de idoso, o técnico de enfermagem por cuidador de idoso. A gente tem até uma resolução, que é 582, que veta a formação, a participação do enfermeiro na formação de cuidadores de idosos. O que é isso? É uma tendência sua, né, essa resolução ensinar o que você sabe. Uhum. Se eu, como enfermeiro, estou à frente de uma escola de cuidador de idoso, porque tem escolas, né, de formação, eu vou ensinar um banho no leito, eu vou ensinar a administrar uma medicação, porque é o que eu sei fazer. Você vai ensinar em quê para o cuidador? Porque a figura do cuidador ele é muito acompanhante. Ele não faz procedimentos invasivos, ele não faz o papel da enfermagem, porque o papel da enfermagem está definido na legislação. O próprio enfermeiro fez essa confusão toda. Isso. Quando ele assumiu isso, e logo que começaram aí, igual tipo esses trilhas do futuro, esses cursos que vieram aí para criar esse tipo de profissional. É o que seria outro podcast, é o ACS, que nós fizemos com que ele virasse nessa figura hoje tão imponente, que é diferente de responsável, de importante. Nós estamos criando muitos conflitos profissionais. Por isso que eu falo, vai lá onde está escrito e veja. É importante onde está escrito. Isso. Acho que a gente, né, vamos já caminhando, vamos, né? Mas é Entendeu? Porque esse é um podcast que eu considero, viu, enfermagem, de uma sabedoria aqui que nós trouxemos, uma reflexão tão séria, porque eu quero falar mais uma vez, antes de abrir caminho para a nossa equipe. Busque a documentação que te deixa certamente pronto e habilitado para caminhar com segurança. A lei do exercício profissional, o decreto que ajusta esta lei, as resoluções liberadas pelo Conselho Federal de Enfermagem, os pareceres técnicos dos conselhos regionais, o Código de Ética e as portarias ministeriais e da vigilância sanitária. É um conjunto de documentos que vai te fazer ter mais segurança. E procure também profissionais que já estão no caminho com maior expertise, que possam te trazer uma mentoria satisfatória, te dando maior segurança. E nós conseguimos, pelo menos, incendiar um pouco essa vontade. Mas aqui, Ana, a gente tem um respeito enorme pela nossa equipe. Aqui nós temos os técnicos, os auxiliares e os enfermeiros aqui representados. E eles, quando ficam sabendo que vai ter um podcast, que alguém já mandou um convite, eles recebem, o que você quer perguntar? O enfermagem vai atrás de alguns profissionais, fala que isso vai acontecer, e eles fazem pergunta. Você quer responder a pergunta de qual colega? Do enfermeiro, do técnico ou do auxiliar? Qualquer um dos três. Vamos aí. Estou pronta para responder. Eu acredito que sim, né? Esteja pronta para responder qualquer pergunta. Escolhe um aí. Mas eu sei que é prerrogativa sua. Enfermeiro. Ana, Luísa e Ana, antes da gente abrir essa pergunta. Antes de eu abrir, não vou nem nós vamos primeiro ver se ele está com a carteira profissional ativa em dia, né? Se ele está devidamente registrado. Nós estamos aqui com a nossa colega Marjorie, certinho, carteira com validade, está inscrita no Corém, então tem legalidade para atuar e para perguntar. Então posso ler. Vamos lá.
Então, Ana, como um enfermeiro pode identificar nichos de mercado e inovar na prestação de serviços dentro da enfermagem? Ó, Olha, Boa pergunta, Marjorie. mentoria. Foi. Olha a mentoria, hein, pessoal, agora. Olha, para você buscar nicho de mercado, a gente iniciou a fala mencionando a expertise, né? Nicho tem muito a ver com especialidade, com a área de atuação. Se você não é especialista, busque uma especialização para você atuar de uma forma mais ampla e com mais segurança. Vamos citar aqui a questão, se eu quero atuar e eu quero empreender, eu quero abrir o consultório de enfermagem. Vou falar em duas resoluções que, para mim, nessa área de atuação, são os dois carros-chefes. Né? Primeira questão da especialidade. Atenção, enfermagem mineira brasileira, o registro da especialidade é obrigatório. Então, terminou um curso de pós-graduação em enfermagem estética, em feridas, em saúde da mulher, em navegação. Os técnicos também, agora o pós-técnico. A Resolução 609, né, que é da especialidade dos técnicos de enfermagem. Terminou a especialidade, o registro é obrigatório. A segunda coisa, quero abrir o consultório de enfermagem. Falamos aqui quais eram os documentos, uma pasta que você tem que ter sempre. Qual o nicho de atuação que você escolheu? Vamos falar de estética? Escolhi estética. Aí você vai ter que ter conhecimento das resoluções. Né? Eu falei na 529, na 626, no parecer 01/2022, que é da área de estética, e inclusive uma resolução que é a 715, que fala com relação à obrigatoriedade das senhoras práticas. Hoje nós temos duas especialidades, que tem a terceira, mas que é o enfermeiro perfusionista, que tem prática, mas no quase não há procura. Obstetrícia e estética são as duas especialidades em que a prática é obrigatória. Para você poder obter o seu registro, você tem que ter tido a prática. Supervisionada. Supervisionada. A prática, e a gente vai falar da LDB, da questão da lei do estágio, que a gente já citou aqui, quem tem que prover o campo e o professor, a instituição formadora. Vamos dizer que eu tenha terminado estética. Não pode ser EAD, porque não tem prática. E não tem essa história. Eu fiz meu curso EAD em Minas e fui buscar minha prática lá em Pernambuco. Não pode. Tá? Então, não é assim que funciona. Eu tenho que ter vivenciado 100 horas práticas na área de estética. Então, eu tenho especialidade, está registrado, porque é obrigatório, vou abrir o consultório. Quero constituir o negócio. E aí, um contador, você vai dizer que se é PJ ou se é CNPJ, se você quer pessoa física ou pessoa jurídica. Aí fica a seu critério. Pessoa jurídica tem mais facilidades. Por exemplo, pessoa física não certifica. Eu não posso fazer um curso de furo de orelha humanizado e certificar, porque não vai ter valor legal nenhum. Você tem que ter, ou você ser um PJ, ou você ter aqui uma instituição que vai te respaldar. Mas, enquanto pessoa física, não pode, com CPF. Do mesmo jeito que para adquirir alguns materiais e equipamentos, pessoa física é mais difícil, pessoa jurídica tem mais vantagem, você compra mais barato. Tem algumas diferenças entre constituir o consultório como pessoa física e como pessoa jurídica. Tá? Então, abrir o consultório. Conheceu a legislação? Sabe qual vai ser a sua área de atuação? Essa especialidade está registrada? Sim, ok. Aí você vai registrar, porque o registro desse consultório no Corém, ele é obrigatório. E uma coisa triste, né? Socorro e Luísa, a gente tem muitos enfermeiros que estão empreendendo, que têm os seus consultórios de enfermagem, eles não estão registrados. Então, esse registro, quando tem uma denúncia de um outro profissional, porque aquele enfermeiro que abriu o seu consultório, ele não sabia os seus limites e possibilidades de atuação, e ele enveredou na área de estética, vamos dar um exemplo, ele está fazendo reconstituição de ímã. Isso não é para o enfermeiro esteta. E vem uma denúncia para o Corém, o que é que o Corém pode fazer? Vai ter que abrir o processo ético. Aí quando você vê, ele tem especialidade, não registrou, ele tem um consultório, não registrou. Isso é bom para ele? Claro que não. Uhum. Talvez se ele tivesse registrado, talvez não. Se ele tivesse registrado a especialidade, se ele tivesse procurado o Corém para constituir esse negócio, empreender, ele tivesse sido esclarecido.
E o registro desse consultório também ia ter uma série de exigências, que é a Resolução 568 de 2018, e os formulários estão na 606. Se ele tivesse registrado, ele saberia exatamente, porque o conselho estaria pronto para ajudá-lo a esclarecer, ou buscar uma mentoria, se ele quisesse algo mais especializado. Mas atuar, ter um nicho de atuação, a gente iniciou dizendo que é aquele que você tem maior domínio, traz para você algumas vantagens, porque a autonomia de exercício, o enfermeiro tem autonomia em qualquer segmento, né, de atuação, mas traz também uma série de responsabilidades, porque você é o responsável por aquele estabelecimento. Então, você tem que ter toda a estrutura, conforme a RDC 50. Sua certidão de responsabilidade técnica. Se for clínica, ou ter o certificado se for consultório. Então, você tem que ter tudo bem estruturado para você atuar com competência e com segurança. Muitas vezes, isso não quer dizer que alguém que está vendo o seu negócio crescer, né, não denuncie você. Mas se você está regular, se você está todo legalizado, não tem o que temer. Se você tem, inclusive, segurança nos procedimentos que você está fazendo, se você segue as normativas, se você atende às leis, a lei e o decreto que regulamenta a profissão, não tem o que temer. Isso mesmo. Gente, empreender não é só ter dinheiro para fazer alguma coisa. É ter competência, é ter perfil empreendedor, e o técnico também pode ser um empreendedor, e para isso ele precisa ter uma responsável técnica, enfermeira trabalhando, ou enfermeiro, o auxiliar pode, o enfermeiro pode. Mas tudo isso exige um comprometimento técnico, científico, legal, jurídico e trabalhista. Então, empreender é muito bom, mas tem responsabilidades que não podem ser colocadas aqui em jogo. Se você tivesse que colocar hoje, ter autoridade para colocar uma frase na carteira profissional, a hora que meu número é esse, fiz a carteirinha, você é que vai escrever uma frase lá para os seus colegas de enfermagem. O que você escreveria? Atuar com segurança. Boa, né, Luísa? Responsabilidade. É isso aí, né, Luísa? Muito bem, maravilhoso. Seja um motivado preparado, né? E não motivado preparado. Motivado preparado, gente. Vai, Cortella. Isso mesmo. O Cortella é o homem mais perigoso é o motivado despreparado. O enfermeiro mais competente, a enfermagem mais competente é a motivada preparada. Isso mesmo. E vamos aí. E vamos aí. Se você assistiu o nosso podcast, curte, comenta, compartilha com mais colegas da enfermagem. Esse episódio foi sensacional. Salva esse episódio aí, porque você pode precisar e vai precisar ao longo da sua jornada para consultar, porque é um episódio explicativo. A gente falou de resoluções, de leis, decretos, código de ética. Então, salva esse podcast e compartilha com mais pessoas. Não esquece de seguir o Corém nas redes sociais, no Instagram, @CoremMG, e o Instagram do nosso podcast, @EnfermagemPod. Faz um print aí da tela, posta lá no Instagram, marca o nosso podcast, marca o Corém para a gente poder compartilhar. E também não esquece de acessar lá no YouTube os cursos do Corém. O nosso podcast também está disponível, é @MGCorém no YouTube, e no Spotify também o nosso canal Enfermagem Pode. É isso aí, vamos embora despedindo. Luísa, quer deixar sua rede? Eu vou deixar minha rede, @LuisaWerneck-Enf. Segue lá. É Ana Célia Marinho, @Ana Célia Marinho _. É isso aí. A minha rede é msocorro_pena. Nós três gostaríamos muito de compartilhar com vocês questões da enfermagem. Então, se vocês nos derem a honra, siga a gente no Instagram, e a gente agora encerra oficialmente o nosso podcast de hoje, deixando aí as suas palavras finais, Ana. Eu queria agradecer, né, esse momento a você que está até agora nos assistindo. Eu tenho certeza que você vai sair muito mais rico aqui dessa discussão, que foi extremamente importante. Mas, olha, quero deixar um recado. Não existe profissão mais bela e promissora do que a enfermagem. Então,
desde que você consiga atuar com segurança, com responsabilidade e compromisso. Eu tenho certeza que se você está aqui conosco é porque você está buscando esse diferencial. A gente se encontra em breve, eu tenho certeza. Isso aí, mesmo. gostei. Agradecemos a sua participação e o seu compromisso com a enfermagem. É isso aí. Mesmo. E assim encerramos mais um Enfermagem pode!